Quando alguém me procura com o desafio de fazer crescer a sua empresa, a conversa tende a ser uma conversa muito semelhante de caso a caso. Eu normalmente começo por perguntar a essa pessoa o que é que entende pelo crescimento da empresa. E as pessoas tendem a confundir o crescimento das suas empresas com o crescimento das vendas da empresa, ok? E é natural que assim seja, mas não é saudável que assim seja. Porque o crescimento de uma empresa não é o crescimento das vendas dessa empresa. Está bem? Quando eu digo que não é, quer dizer que não se esgota. E eu gostava que vocês guardassem já esta primeira ideia. Crescer uma empresa não é só crescer as vendas. Grande parte dos empresários confunde o crescimento da empresa com o crescimento das vendas e do número de colaboradores. Isso é o alimento do nosso ego. Eu tenho 50 pessoas a trabalhar para mim. Eu tenho 100 pessoas a trabalhar para mim. Eu faturo não sei quantos milhões. Ótimo. A questão é que isso tem que gerar depois outra coisa, não é só vender muito. Eu já vi empresas, e não são poucas vezes, morrer de tanto vender, rebentar de tanto vender. Vendem, entram num crescimento sem controlo, não entendem que crescer a empresa não é só aumentar as vendas e às tantas têm um problema grave. Está bem? Já vamos ver exatamente o que é fazer crescer uma empresa, mas não é apenas crescer as vendas. Se eu confundo o crescimento da minha empresa com o crescimento das vendas, todas as decisões que eu tomo é para fazer crescer as vendas e eu esqueço uma série de variáveis que são absolutamente críticas. Isto também leva a outro enviesamento de raciocínio, e eu gostava que vocês guardassem esta segunda ideia, é que estes empresários que confundem o crescimento da empresa com o crescimento das vendas tendem a querer atirar vendas para cima de todos os problemas. Ok? Então, assim que detectam um problema, se eu vender mais eu resolvo o problema. E nem sempre é verdade, e aliás, muito poucas vezes é verdade. Porque normalmente os problemas, os desafios que nós temos nas empresas dependem de alguns desafios no modelo de negócio da empresa. Se eu tenho um modelo de negócio desafinado e aumento as vendas, eu posso ter um problema sério. Ok? Então é crítico eu saber que está tudo no lugar antes de poder aumentar as vendas. É um bocadinho como, imaginem que eu ponho um motor de um Ferrari num Smart. Não cabe, mas imaginem que é um Smart com a potência de um motor de um Ferrari. Na primeira curva ele espeta-se, não é? Porque não tem sequer chassi nem rodas para aquilo. Então, se eu aumentar as vendas quando eu não tenho um chassi e não tenho rodas, tenho um problema grave, não é? Então, aumentar as vendas não é a resposta para tudo, aliás, é a resposta para muito pouca coisa. Não deixa de ser absolutamente crítico eu ter a capacidade de aumentar as minhas vendas. Então, eu costumo dizer a estes empresários, a primeira coisa que temos que pensar é em construir um plano. Se temos a nossa empresa num ponto, e eu gosto de lhe chamar o ponto A, e queremos levar a outro ponto, que eu gosto de chamar o ponto Z, a primeira coisa que precisamos é de um plano. Precisamos de um plano de crescimento. Um plano que me leve de um ponto ao outro. E se a resposta é óbvia, e não é novidade para nenhum de vocês, a questão é que quando eu chego às empresas não há um plano. Ainda está para me acontecer pela primeira vez eu chegar a uma empresa, pedir ao empresário, ao diretor executivo, mostra-me o seu plano, e ele ter uma coisa escrita que me mostre. O melhor que eu já vi são 3 ou 4 PowerPoints feitos por um consultor qualquer, de coisas que estão completamente divorciadas da realidade da empresa. Não foi aquele empresário ou aquele executivo que se sentou a planear aquilo que ele achava que devia acontecer. Nunca me aconteceu até hoje ter um plano estruturado. Vocês podem estar a pensar que eu quero um plano de 500 páginas feito por um MBA de Harvard, mas não. 2 ou 3 páginas manuscritas para mim é mais do que suficiente, com as ideias principais sobre aquilo que eu acredito que deve ser feito durante um determinado período para eu atingir os meus resultados. Brian Tracy diz, penso que há investigação que suporta isto, que nós aumentamos em 1000% a nossa probabilidade de chegar a Z, de atingir um determinado resultado, quando escrevemos um plano sobre isso. 1000% são 10 vezes mais. Então aumentamos em 10 vezes a probabilidade de atingir um resultado quando planeamos nesse sentido. Ainda assim, a maior parte de nós não planeia. Nós vamos sair daqui com um plano feito. Está bem? É crítico que vocês tenham isso. A segunda coisa que é crítica entender é que o plano deve incluir todo o ciclo do crescimento de uma empresa, não apenas o crescimento das vendas. Então o plano deve prever
deve prever sim como eu faço crescer as minhas vendas. É a primeira coisa que o plano deve prever. Portanto, tem que ter um plano de vendas. Mas tem que prever também como é que eu transformo essas vendas em lucro, correto? Porque ninguém monta uma empresa para vender muito. Nós montamos uma empresa para gerar um lucro.